Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast número 3 com Harrington do Cash. Esse podcast é focado exclusivamente em desenvolvimento pessoal, notícias, negócios e investimentos. No podcast de hoje eu vou falar sobre um artigo no qual eu escrevi que gerou bastante polêmica nas redes sociais. O artigo era intitulado NoFap no Poker, Desafio 90 Dias. Obviamente que o NoFap pode ser praticado em qualquer tipo de objetivo profissional. Eu intitulei dessa forma, até porque a maioria das pessoas que me seguem nas redes sociais fazem parte do poker. E gerou uma certa polêmica. Eu vou ler aqui para vocês alguns comentários. Vou ficar 90 dias sem transar? Tá bem, que loucura. Desafio de virgem isso aí, hein? KKKK. O cara casado então? Pior ainda, Ricardão domina. Meu desafio é YesFap. De NoFap, igual o cara aí em cima, hein? Casado nessa aí. KKKK. Imagina acreditar em Napoleão Hill e em NoFap. KKKK. Eu vou ler para vocês aqui e depois eu vou dar o meu ponto de vista com relação a esse tema, ok? A palavra FAP teve origem nos quadrinhos de mangá e, na verdade, se trata de uma onomatopeia para o som emitido durante o ato de masturbação. FAP, FAP, FAP. Portanto, NoFap significa sem masturbação. E os aspectos do NoFap defendem os inúmeros benefícios de não se masturbar. Em seu excelente livro, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill já dissertava sobre o poder da transmutação do sexo. Ele acreditava que por meio da transmutação era factível poder transformar mediocridade em genialidade. Já pensou você desenvolver a capacidade de adquirir o sangue frio do Phil Ivey, o conhecimento técnico do Phil Galfond, a capacidade analítica do Brian Kenny e o carisma do Daniel Negreanu? Ficção ou realidade? O movimento. Tudo começou quando um membro de um fórum online teve acesso a um estudo científico feito na China, atestando que homens que ficassem 7 dias sem se masturbar poderiam aumentar seu nível de testosterona em mais de 140%. Ele ficou tão intrigado com esses dados que decidiu lançar um desafio para incentivar outros homens a fazerem o experimento da abstinência da masturbação e comprovar esses resultados. E o que aconteceu foi algo surpreendente. O reboot, reinicialização do seu sistema cerebral. O que era para ser um experimento de apenas 7 dias foi ganhando proporções maiores e os resultados impactaram extraordinariamente a vida de todos. Ao longo do desafio, eles foram notando uma melhora significativa em suas vidas. Contudo, apenas 20% conseguiram passar dos 90 dias. Para aqueles que alcançaram os 3 meses de NoFap, obtiveram o reboot completado e foi aí que a magia aconteceu. Aumento de energia e disposição, maior clareza mental, aumento da memória, melhora da autoestima, maior produtividade, maior empatia com as pessoas, aumento da capacidade olfativa, aumento da capacidade visual, mais coragem, mais força física acentuada, atração magnética, voz mais grave, processamento mental acelerado. Independente da sua profissão, se você se encontra em um estado de estagnação e não sabe mais o que fazer para aumentar o seu desempenho e produtividade, que tal engajar-se ao NoFap e comprovar pessoalmente os seus benefícios? Vale lembrar que chegar até o reboot não é uma tarefa fácil. Muitos acabam entrando em recaídas. Apesar disso, é inegável que durante todo o processo você ganhará mais energia, além de um olhar renovado sobre a vida e as coisas, podendo assim lidar de maneira mais franca com as adversidades, se desvencilhando do piloto automático e fazendo escolhas mais conscientes daqui para frente. A questão é que esse tema é realmente muito polêmico. Eu, particularmente, não consegui passar dos 30 dias. Mas, obviamente, que durante todo esse processo, pude perceber determinadas mudanças comportamentais. Como, por exemplo,
Na primeira semana ali, até o quarto dia mais ou menos, eu já comecei a sentir uma maior disposição. Na segunda semana, além da disposição estar mais acentuada, eu comecei a notar uma certa necessidade de comunicação. Talvez eu estava começando a gerar ali uma personalidade mais atraente. Comecei a perder um pouco da timidez. Além de tudo, comecei a me sentir um pouco mais calmo e mais comunicativo. Na terceira semana, aí começou a ficar mais complicado, porque eu comecei a perder meu foco de produtividade e o meu desejo sexual começou a aumentar. Foi aí que eu comecei a perder um pouco do controle, né? Comecei a ter uma necessidade muito grande, né? Uma vontade quase incontrolável de fazer sexo. Então, eu acho que é a partir desse momento que você precisa começar a transmutar toda essa energia e desejo para uma determinada atividade. E durante esse processo, realmente eu senti um pouco do aumento da minha capacidade cerebral, sim. Mas os efeitos maiores ali acontecem depois dos 90 dias. Eu não cheguei a ir até o fim, mas já li a respeito, já pesquisei e sei de pessoas que afirmaram realmente que obtiveram resultados surpreendentes. E também Napoleão Hill já falava sobre o poder do desejo sexual. Inclusive, eu estou até aqui agora com o livro Pense e Enriqueça nas mãos, no capítulo 10, e vou ler aqui uma passagem para você bem interessante. Então, abre aspas para Napoleão Hill. O desejo de sexo é o mais poderoso dos desejos humanos. Movido por esse desejo, o ser humano desenvolve imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criativa, alcançando níveis até então desconhecidos. O desejo de contato sexual é tão poderoso que as pessoas chegam a arriscar a vida e a reputação por ele. E uma coisa bem interessante que Napoleão Hill retrata em seu livro é que os homens que acumularam grandes fortunas e conquistaram notoriedade na literatura, na arte, na indústria, na arquitetura e em várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar que quando tem um touro muito bravo numa fazenda, num sítio, o que é que seja, né? Geralmente eles castram o touro e o touro fica mansinho, né? É exatamente o que acontece se retirar as glândulas sexuais de um homem. Então, vai tirar dele também a sua maior fonte de ação. Vale lembrar que a emoção do sexo contém o segredo da capacidade criativa. É sabido que a mente humana responde a estímulos, nos proporcionando entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso. Estímulo número 1 é o desejo de expressão sexual, seguido por amor e logo em seguida o desejo ardente de conseguir fama, poder, ganhos financeiros, dinheiro. O quarto, música. O quinto, amizade com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. 6. Aliança do mastermind, com base na harmonia entre duas ou mais pessoas. 7. Sofrimento mútuo, como no caso de pessoas perseguidas. 8. Autossugestão. 9. Medo. 10. Narcóticos e álcool. E, através desses estímulos, podem nos proporcionar entusiasmo, imaginação criativa e um desejo intenso. Olha, eu sei que é muito fácil para as pessoas criticarem, eu entendo as pessoas que criticam algo que desconhecem, né? Mas eu prefiro muito mais enfrentar o medo do desconhecido do que morrer com as minhas dúvidas. Aqui é Harrington do Cash. Obrigado.